Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem como título Conselhos de Paulo a Timóteo. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. O apóstolo Paulo escreveu no capítulo 5 da primeira carta a Timóteo conselhos quanto à condução e tratamento das lideranças na igreja de Éfeso. Nesta lição, identificaremos pelo menos 6 conselhos de Paulo a Timóteo, desejáveis para o bom desenvolvimento eclesiástico da igreja. Conselhos gerais de Paulo a Timóteo. O apóstolo Paulo aconselha na primeira carta ao jovem Timóteo que ele tenha um cuidado especial com as lideranças, especialmente os presbíteros que realizavam a administração eclesiástica da igreja. Podemos mencionar os seguintes conselhos manifestados pelo apóstolo Paulo a Timóteo no texto bíblico que está registrado na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículos 17 ao 25. Vamos então identificar pelo menos esses 6 conselhos que Paulo concedeu a Timóteo com relação às lideranças da igreja. E o primeiro conselho de Paulo a Timóteo é que ele deveria valorizar as lideranças da igreja, ou seja, valorização das lideranças. Paulo, com relação aos presbíteros, aconselha a Timóteo que ele os valorize quanto ao seu ofício, muito especialmente aqueles que trabalham na pregação e no ensino da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Esta valorização deve se dar considerando a capacidade de cada pessoa individualmente para a excelência de seu ofício e também pelo merecimento de um digno sustento por meio de seu salário sem ostentação. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículos 17 e 18, diz: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Portanto, valorização no sentido eclesiástico, de capacitação e valorização no sustento, numa vida digna das lideranças da igreja. Segundo conselho de Paulo a Timóteo: não aceitar acusações contra as pessoas sem provas. Ou seja, para cada acusação deve haver uma análise muito criteriosa. Então, o apóstolo Paulo exorta Timóteo a ser cauteloso na análise das demandas de acusação contra um presbítero, não devendo aceitar a palavra de uma só pessoa contra outra, devendo reunir provas consistentes para a acusação contra um presbítero, especialmente provas de, no mínimo, 2 testemunhas. Portanto, aí está o sentido
de que Timóteo deveria ser criterioso, bastante analítico, cauteloso na análise das acusações à liderança da igreja. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 5 e 19, o apóstolo Paulo manifesta isso dizendo: não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. E aí o apóstolo estava realizando uma proteção, num bom sentido, para evitar calúnias, injúrias, difamações contra as pessoas. Terceiro conselho de Paulo a Timóteo: ser transparente com a membresia da igreja. Ser transparente com a membresia da igreja. Paulo manifesta ao seu discípulo que as lideranças da igreja devem ser transparentes. Vou repetir. Paulo manifesta ao seu discípulo que as lideranças da igreja devem ser transparentes com toda a comunidade, não permitindo conivência com a prática de más condutas ou pecados, devendo então estas lideranças serem exemplarmente corrigidas, sem desmoralizar ou constranger as pessoas para o bem de seus praticantes. Então, o apóstolo Paulo aqui ele tem um cuidado de dizer a Timóteo que deve haver uma transparência de tudo que acontece na igreja, especialmente com as lideranças. E que se houver uma má conduta, que seja corrigida. E essa correção não pode ser feita com discriminação, com constrangimento, com desmoralização das pessoas. E isso sempre deve ser realizado para o bem, não devendo nada ficar oculto ou mal explicado. Nada pode ficar oculto ou mal explicado. As boas obras devem ser reconhecidas, valorizadas e divulgadas à comunidade como bom exemplo do ser cristão. Nada para enaltecer absolutamente ninguém, porque quem enaltece é o Senhor. As boas obras são referenciais para que a comunidade veja estas boas obras como exemplos no sentido de ser um cristão. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 20, e depois 24 e 25, o apóstolo vai manifestar exatamente esta orientação, quando ele diz: os que pecaram deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Ou seja, não é no sentido de medo, mas no sentido de respeito à integridade da moral, da ética e também das, vamos dizer assim, das normas espirituais da igreja. Ou melhor dizendo, do Evangelho de Cristo. Então ele diz no versículo 24 agora. Então no 20 ele diz: os que pecaram deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Ou seja, respeitem. Versículo 24. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, enquanto que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes, e as que não são, não podem permanecer ocultas. Lembrando que ninguém pode fazer acepção de pessoas, porque nem Deus faz acepção.
Ninguém pode julgar as pessoas, porque não tem esta prerrogativa. Somente um, diz Tiago, somente um pode julgar, legislar e julgar. Somente um é quem pode perecer, fazer perecer ou salvar. Deus e apenas Ele. Portanto, ser transparente com a membresia igreja. Como quarto conselho, o apóstolo Paulo diz a Timóteo que deve ser imparcial nas ações e decisões da igreja, lideranças. Deve ser imparcial cada líder. Cada líder deve ser imparcial nas ações e decisões. O apóstolo Paulo exorta Timóteo a observar fielmente os seus conselhos e instruções, tendo como âncora de suas decisões, dos seus comportamentos e do tratamento das pessoas, a imparcialidade, não promovendo qualquer tipo de favoritismo, ou seja, que ele não faça acepção de pessoas. Ser imparcial. Portanto, esses dois conselhos, ser transparente e imparcial, eles estão juntos. Eles são, no caso aí, praticamente a mesma base, né? Transparência e imparcialidade das ações, das decisões, do comportamento, do tratamento das pessoas. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 21 diz: Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Quinto conselho do apóstolo Paulo a Timóteo com relação às lideranças da igreja. Nós estamos falando aqui da condução e do tratamento dos líderes. O quinto é adotar critérios justos para a separação de lideranças. Paulo evidencia ao seu discípulo que ele deve ser criterioso, isto é, deve adotar rígidos critérios de avaliação moral, ética e espiritual na separação das lideranças para o exercício do ministério eclesiástico, não devendo participar de qualquer prática ou conduta pecaminosa, ou ser conivente, conservando-se sempre santificado, ou seja, afastado da prática do pecado e consagrado a Deus. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 22, diz: Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro, ou seja, santificado, separado da prática do pecado e consagrado a Deus. Como sexto e último conselho, com relação às lideranças, e aí é um conselho pessoal a Timóteo, o apóstolo Paulo diz que ele deve ter cuidado da saúde física e espiritual. Embora ele falasse isso diretamente a Timóteo, na realidade ele está falando de uma forma em geral. Os líderes devem cuidar de sua saúde, preservar a sua saúde. O apóstolo Paulo, preocupado com a saúde física do jovem Timóteo, aconselha-o a tomar bastante água e um pouco de vinho. Elementos, a água e o vinho, elementos essenciais, utilizados para fins medicinais.
naquela época, com o intuito de sanar as suas crises estomacais, alguma enfermidade estomacal, e outras frequentes enfermidades que Timóteo estava a ser acometido. E isto tinha como intuito preservar a sua saúde. Portanto, cuidar do corpo, alma e espírito. Esta é vamos dizer assim, uma orientação para que as lideranças cuidem-se para bem realizar a obra. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 23, diz: não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Concluindo, então, a aula de hoje, após esses 6 conselhos, e eu vou repetir aqui rapidamente, só de uma forma para recapitular. Primeiro, valorização das lideranças da igreja. Segundo, não aceitar acusações contra as pessoas sem provas. Ser transparente com a membresia da igreja. Ser imparcial nas ações e decisões da igreja. Adotar critérios justos para a separação de lideranças e cuidar da saúde física e espiritual. Aprendemos, então, nesta lição que os conselhos de Paulo a Timóteo na área eclesiástica estavam centrados na condução e tratamento das lideranças da igreja, especialmente os presbíteros, que eram aqueles que, vamos dizer assim, administravam, né, as congregações existentes, no caso, à época, considerado como sinagogas. Estes conselhos de Paulo a Timóteo perpassam pela valorização das lideranças, pela cautela na análise das acusações contra as lideranças, pela transparência e imparcialidade nas ações e decisões tomadas, pela adoção de critérios justos na separação de obreiros para o exercício do ministério. E, por fim, a preocupação e o cuidado, vamos dizer assim, pessoal com a saúde de Timóteo. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição 10, que tem como título A Segunda Carta a Timóteo. Então vamos começar agora a estudar a Segunda Carta a Timóteo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.